momento, pela graça de Deus, irmãos, vamos hoje aprender mais um pouco do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos meus amados irmãos em Cristo, a meus irmãos que estão inscritos nesse canal, Deus abençoe todos. E você ainda que não seja inscrito, se inscreva pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A aula de hoje, exortações e conselhos gerais, conclusão. Foi a exortação que Deus assim vai dar a cada um de nós. Foi a exortação ali, meu amado e querido irmão, que ali naqueles tempos, irmãos, ali o apóstolo Paulo exortou a Timóteo. Timóteo que foi um companheiro, um homem ali, um jovem, que ali o apóstolo Paulo, irmãos, deu todo o ensinamento da verdade, que foi assim gerado na verdade de Cristo, para fazer as boas obras do Evangelho. No parágrafo 3, irmãos, a palavra de Deus fala assim, no livro, primeira epístola a Timóteo, decreto 6 e o parágrafo 3, meus amados. Esta palavra ela tem um sentido muito importante para cada um de nós nos dias de hoje. Veja o que a palavra de Deus ela fala no 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, parágrafo de número 4, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Vamos lá, vamos dar uma paradinha aqui para nós entender a palavra de Deus, né? Meus amados, uma das coisas que nós deveríamos prestar muita atenção foi a advertência que o apóstolo Paulo dava a Timóteo ali sobre alguma pessoa ensinar outra doutrina, outro evangelho. Porque, irmãos, é notório hoje, nos dias atuais, e esta palavra ela tem um sentido muito grande para a nossa vida, que hoje, irmãos, o falso ensino religioso, ele cresceu de uma maneira da face da terra, que por isso a palavra de Deus ela fala que até, se possível fora, enganaria até os escolhidos, né, irmãos? São homens, irmãos, cheios de conhecimento, mas não o conhecimento que provém de Deus, mas por uma falta minha e sua de entendimento e de vigilância e de conhecimento, ele pode levar a mim, a você e várias pessoas a perder. Vêm como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. São estes homens das igrejas da terra, que vêm como se fosse para ajudar, dizendo que tem a caridade, o amor de Deus, mas não conhece a Deus e nem tem a sua caridade, meus amados. Então, meus irmãos, a própria Escritura ela nos revela, deixe-te, afasta-te, tenha cuidado. A palavra de Deus ela fala, próprio Jesus Cristo, ali, meus amados, quando ele estava assentado no Monte das Oliveiras, ele dizia, acautelai-vos, para que ninguém vos engane, irmãos. Tenha cuidado, meus amados. São, irmãos, doutrinas de homens, como nós temos aprendido lá também em Isaías, que muitos têm honrado a Deus com lábios, mas o seu coração está longe de Deus, porque tem colocado o seu temor em mandamentos de homens, irmãos. Nosso mandamento, a nossa doutrina, a qual você e eu deveremos colocar, irmãos, a nossa fé, o nosso temor é a doutrina de Cristo Jesus dentro da Bíblia Sagrada. Porque todo evangelho, irmãos, que vem até você,
falando que Deus quer o seu dinheiro, falando, meu amado, que você tem que pagar tanto, senão você está contra Deus. Meu amado, é como a palavra de Deus fala, essa pessoa é soberba e nada sabe, mas está delirando, mas delira, irmãos. Ali como a palavra de Deus fala acerca de questões e contendas de palavras, irmãos. Quantos não têm delirado, meus amados? Ontem, essa semana, nós vinha trazendo a aula, meus amados, ali do batismo, aonde a Bíblia deixa bem clara lá em Efésios 4, que é um só batismo. Meus amados, e quantos hoje não têm oferecido, irmão, nas igrejas, 2, 3 batismos? Quantas igrejas, meus amados, quando você chega, sai dessa, foi para aquela, te batiza de novo. Ela está fazendo, irmão, sabe, igual o que, irmãos? Está fazendo igual os fariseus. Estão fazendo igual aqueles homens. Sabe aqueles homens fizeram com o povo? Eles incitaram ao povo para que Jesus fosse crucificado. Hoje também, meus amados, muitos estão incitando o povo a ficar contra Deus. E o povo, irmãos, por falta de conhecimento, não tem assim, irmãos, sabido, irmãos, e nem tem assim, meus amados, estando certo do que está fazendo, meu amado e querido irmão. Por quê, meu irmão? O que a Escritura ela nos fala? Que o povo ele pereceu por falta de conhecimento. A falta de conhecimento, irmãos, muitos estão perecendo. Uns porque não têm o conhecimento da verdade, e outros que têm o conhecimento, mas rejeita o conhecimento da verdade. Que Deus ele fala na palavra que é aquele povo maligno. Quem é o povo maligno que Deus fala lá em Jeremias? Que é o povo, irmãos, que ele anda segundo o propósito do seu coração. Segundo o que ele propôs no seu coração, meu irmão. Então, meu amado, cada um de nós sabemos, irmãos, que nós temos aqui um guia, irmãos. Um guia que é a palavra. Ela nos guia no caminho certo, que é Cristo Jesus. Meus amados, nós temos que ser não só, irmãos, anunciador da palavra, mas também nós temos que ser, irmãos, praticante, viver o Evangelho, irmãos, como está na Escritura Sagrada. Deveremos ter o maior cuidado, irmãos, principalmente com as seitas mentirosas, com aqueles irmãos que têm criado questões loucas, que têm criado contendas, irmãos, jogando assim o povo contra Deus, o povo contra Jesus. É o que nós temos visto hoje nas igrejas evangélicas. Tem igreja, meus amados, que já é normal até dançar dentro das igrejas. Já tem até o samba gospel. Já tem até o funk, ia falar funk, mas o funk gospel. Tem até o forró gospel, meus amados. Que geração de cristãos nós estamos. Mas nós não podemos ser participantes, meus amados, dessas más obras. Porque os tais que cometem tais coisas nunca foram cristãos e nem conhecidos de Deus, são crentes. São crentes em si mesmos. São aqueles que creem em si, pois pratica o que é proposto, o que propõe no seu coração. Meus amados, é o que a palavra de Deus fala. Se alguém ensina alguma outra doutrina, irmãos, e se não são conforme essas palavras de Jesus Cristo, que é onde você não encontra na Bíblia, meu Deus, de Deus, irmãos, aqui a Bíblia que Deus revelou, que onde, irmãos, você se encontra que tem 2 batismos, aonde, meus amados, você se encontra na Bíblia, que Deus está mandando você dar dinheiro. Vocês, irmãos, como já foi ensinado, até nesse canal, que o dízimo ele foi abolido por Cristo, está lá no livro de Hebreus. Meus amados, se outro está ensinando, irmãos, outra doutrina que não é segundo essa sã escritura, irmãos, as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, esse é soberbo e nada sabe, diz a palavra de Deus. Está delirando, irmãos, acerca de questões e contendas de palavras,
das quais nasce, ó irmão, inveja, porfias, blasfêmias e ruim suspeita, irmãos. Está aí a palavra de Deus. Olha no parágrafo 5. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, irmãos. Nós somos da piedade, irmãos. Da piedade de Cristo Jesus. Meus amados, quem são estes homens? Não são os irmãos, aqueles que quando a gente vai mostrar a verdade, não quer fazer contendas, irmãos. Não aceita a verdade de Deus. São homens, irmãos, como a palavra de Deus fala, contendas de homens corruptos de entendimento. Por quê, irmãos? O adversário, o diabo, irmãos, corrompeu o entendimento de muitos, cegou a muitos, irmãos, para que não veja a verdade. Todos esses homens, irmãos, estão corruptos de entendimento. Tem toda a sabedoria humana, mas não tem a sabedoria de Deus. O que adianta, irmãos? Isto é para se cumprir a palavra de Jesus Cristo. Que a palavra de Deus fala que assim, meus irmãos, Deus ocultou estas coisas a homens sábios e a entendidos e a revelou aos pequeninos. Vocês sabem, meus amados, vocês também, meus irmãos que estão assistindo nesse canal, cadê, irmãos, esses pastores que tanto estuda teologia, pois estão tudo caindo por terra, porque tudo são mentiras, meu irmão. Passa a passa, está um escândalo de um aí, um caindo por terra, meu amado irmão. Por quê, meus irmãos? Todos estão olhando para esse aqui, ó. Todos estão interessados nisso, irmãos. O mundo hoje, a face da terra se corrompeu. Por quê, irmãos? Muitos colocaram amor ao dinheiro. E esse amor ao dinheiro que está se corrompendo as igrejas, meu irmão. Extorquindo o povo. Aonde, meus irmãos? Olha que mentira. Aí chega no meio da igreja. Ó. Deus revelou que tem aqui 1000 homens que vai dar R$1.000. Olha que mentira, irmãos. Olha que mentira, meus amados. Irmãos amados, possamos estar, irmão, edificados nessa verdade. Não deixe, meus amados, você ser enganado pelas fábulas mentirosas. Mas, meu amado, guarde o que você tem ganho até aqui, irmãos. Guarde, irmão, a tua coroa. Não deixe, meu irmão, que você também venha ser, irmão, um homem corrupto de entendimento. Porque são todos esses, irmão, corruptos de entendimento. Por quê, irmãos? Está fechado. Não tem, irmão, espaço para a verdade. Está corrompido o seu entendimento. Corrompido para roubar. Corrompido para enganar, meus irmãos amados. Você não está vendo todos esses pastores e famosos? Tem muitos e muitos seguidores. Veja aí, meus irmãos, são os mais que são, irmãos, assassinos de almas. São os que são mais, irmãos, que estão segundo essa palavra. Estão, meus amados, como a palavra de Deus, são homens corruptos de entendimento. Porque, meus irmãos, sabem pregar segundo a vontade da carne, mas não segundo a vontade de Deus. O que adianta, irmão, eu estudar teologia e não buscar, irmãos, o esclarecimento, o entendimento do Espírito Santo de Deus? Eu posso ser o homem mais sábio da terra, mas se em mim não habita o Espírito Santo de Deus, de maneira nenhuma conseguirei, assim, irmãos, passar a verdade de Deus para o povo. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, é o que tem acontecido com muitos desses pastores, irmãos. Lembramos de uma passagem espiritual dentro da Bíblia. Tinha um homem que era muito sábio, príncipe dos judeus, homem religioso,
que ensinavam a muitos. Mas quando foi ter com Jesus de noite, esse homem chamado Nicodemos, quando Jesus começou a falar da palavra, quando Jesus começou a falar do reino, ele não conseguia entender, pois todas as vezes ele levava pelo lado da carne. É o que muitos têm levado hoje. Têm levado esta palavra como fosse uma palavra carnal. Essa palavra de Deus é espiritual, meus amados e queridos irmãos. Paulo advertiu Timóteo. Por que, meus amados? Porque, irmãos, não pense que um falso profeta, não pense que, irmãos, um Bar Jesus, ele vai vir até você, irmãos, como um lobo, não, ele vem como ovelha. Ele vem como um defensor da verdade. Ele até chega a primeira vez a você, falando a verdade, atuando na verdade. Mas aí, meu amado, ele vai trabalhando de mansinho até corromper o entendimento de muitos. Muitos irmãos têm caído por falta de vigilância e por falta de conhecimento. Muitas das vezes, irmãos, nós pensamos que o que nós já aprendeu tá bom, porque já estou bom demais. Irmão, nós temos que buscar. Por quê, meu irmão? O inimigo, irmão, ele é traiçoeiro. Para você ter uma ideia, irmãos, ele corrompeu a mente, jogou contra Deus, foi a terça parte dos anjos lá no céu. Imagina, irmãos, um coitado igual eu, se nós não buscar Deus, o que ele faz? Por isso, meus amados, o mundo, irmãos, hoje nós vemos coisas que é barbaridade. Por isso, nas igrejas, nós estamos vendo o que está, irmãos. Porque o inimigo, irmãos, tem corrompido a mente de muitos para praticar o mal. E muitos irmãos têm feito anticristo e falsos profetas no dia de hoje, meus irmãos. Tem enganado a muitos nas igrejas, irmãos. Na onde, meu irmão, onde a casa de Deus pode virar, irmãos, um salão de forró. Aonde a casa de Deus, irmãos, ela pode virar, irmãos, como fosse um baile funk. Aonde, meus irmãos, existe samba gospel, irmãos. Irmãos, vigiamos, irmãos. Porque, irmãos, o que mais apontava na Escritura, nos aponta, a volta de Cristo é o engano religioso nos últimos dias. É as falsas profecias, é os falsos profetas, é os homens enganadores, meus irmãos. Acautelai-vos para que ninguém vos engane, meus amados. Vejam a palavra de Deus aqui no parágrafo de número 6. Lembra no finalzinho do parágrafo 5, aparta dos tais. Aparta de todo aquele, meu irmão, que assim, meu irmão, se diz um verdadeiro defensor da verdade. Mas, meus irmãos, a sua doutrina não é segundo as sãs palavras. Cuidado, meus irmãos, não ame, irmãos, a carne não. Porque muitos têm amado a carne, e aí, irmãos, lembra que um abismo chama outro abismo, meus irmãos. Então, meus irmãos amados, ama a Deus. Ama a Deus acima de qualquer coisa. Acima do seu pai, de sua mãe, de sua família. Ama a Deus, irmãos, acima de qualquer coisa deste mundo. Vejamos aí, irmãos, olha o que Paulo ainda, irmãos, exortava e deixou assim de Deus essa exortação, este conselho para cada um de nós e também ali para o servo de Deus Timóteo. Olha aí o parágrafo 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar a ele, irmãos. É isso que cada um de nós estamos fazendo. Sabe o que muitos irmãos vão perder a sua salvação? Que muitos irmãos estão preocupando em granjear as coisas neste mundo e não estão lembrando de granjear as coisas lá no céu. Lembra de uma palavra, irmãos, que a Escritura nos fala? O que adianta você granjear o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta, irmãos? Alô, pastores!
Vocês ter casas boas, carros de luxo, mas perder a sua salvação, mas não levar nada daqui, irmão. Que nós leva deste mundo, nós sabe que é só as nossas obras, é só aquilo que nós fazemos. Se as nossas obras foram feitas em Deus, por que feitas em Deus, irmãos? Porque assim, irmãos, Deus deixou obras para que nós andássemos nela. Deus nos deixou, irmãos, assim, irmãos, palavras para que nós seguíssemos. Se nós, irmãos, tiver boas obras diante a Deus, nós, irmãos, na outra vida, teremos vida eterna. Nós, irmãos, está preparado um lugar especial por Cristo Jesus. Agora, meu amado e querido irmão, se eu preocupei só com as coisas deste mundo, não me lembrei ou não servi a Deus como Ele queria, meu amado, preparado está a condenação eterna, um sofrimento eterno. Vigiamos, meus amados e queridos irmãos. Tenhamos cuidado, meus irmãos. Buscai primeiro o reino dos céus. E as outras coisas, irmãos, Deus acrescentará conforme Ele vê, irmão, a nossa necessidade. É verdade. Lembrai que o conselho de Jesus, para mim e para você, foi esse. Não ajuntais tesouro no céu, aonde a traça, o ferrugem, os ladrões não roubam, irmãos. Não ajunteis tesouro aqui na terra, aonde a traça rói, os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouros no céu. É isso que nós temos que lembrar, meus amados. Sabe por quê, meu irmão? Por que, meu irmão em Cristo? Talvez, irmão, nós tenhamos algo hoje precioso aos nossos olhos, talvez uma casa boa, um carro bom, e eu estou lutando a cada dia para ter mais coisa, e esqueço, irmão, de buscar as coisas de Deus. Mas, quando a dona morte chegar e bater na porta, não vou levar carro, não vou levar casa, não vou levar nada deste mundo. Que eu, irmão, eu tenho que lutar para me levar aqui deste mundo. Nessa passagem que nós estiver aqui, irmãos, irmãos, as boas obras. Irmãos, como disse o apóstolo Paulo, combati um bom combate. Primeiro ele disse, estou certo. Combati um bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé, meus amados. É isso que nós temos que lembrar, meus irmãos. E disse o apóstolo Paulo, está-me preparada a coroa da justiça. O que adianta, meus amados? Eu não combater este bom combate. Eu, amado, não fazer a carreira do cristão. Eu não guardar a fé em Cristo Jesus. Porque, irmãos, muitos têm se apegado nas coisas materiais. E muitos vão perder a sua salvação pelas coisas materiais, irmãos. Se apeguem, meus amados. Se apeguem nas coisas espirituais de Deus, meus irmãos. Irmãos, não troque qualquer coisa, irmãos, por um tempo que você tenha na casa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque, meu irmão, tudo neste mundo é passageiro, mas aquele que fazer a vontade de Deus, ele permanecerá para sempre. Olhando a palavra do nosso Deus, irmãos, a palavra de Deus ainda fala assim, no parágrafo de número 8, tendo, porém, sustento, e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas muito não estão contentes não, meu irmão. Muito quanto mais tem, mais quer ter. Mais quer ter, se mata, esquece, tira o tempo das coisas de Deus. Muitas das vezes, eu vou fazer isso. Irmãos, a palavra fala bem claro. Se você, irmão, tem o sustento, tem o que comer, tem o que cobrir, meu irmão, esteja contente, meu irmão. Esteja contente. Esteja contente, meu amado. Por quê, meu irmão? Muitos é só reclamar, meus amados. Mas muitos neste mundo, irmãos, não tem nem o que comer. Irmãos, agradeça a Deus, irmãos. Irmãos, o que Deus tem prometido, o que Deus nos tem prometido de riqueza, não é aqui nessa terra não, irmão. É lá nos céus. Irmãos, então se você tem o que comer,
Se você tem o que cobrir, esteja contente. Aí, irmãos, lembra dessas igrejas mentirosas? Eu não aceito viver nessa vida. Eu não aceito não ter um carro. Eu não aceito ter minha casa. Irmãos, olha aí estes homens, irmãos. Fazendo o que, meus amados? Incitando o povo a ficar contra Deus. Incitando o povo a ficar contra Cristo, irmão. Se a própria palavra fala, se você tem o que comer e o que cobrir, você esteja o que, meus irmãos? O que a palavra falou? Esteja contente. Agora, meus irmãos, o que as igrejas da terra estão fazendo? Fazendo o povo murmurar contra Deus. Fazendo o povo ficar reclamando. Ah, eu não aceito, eu tenho que ter isso. Eu tenho que ter aquilo, meus amados. Acautelai-vos para que ninguém vos engane, meu irmão. Essa riqueza, irmãos, que essas igrejas têm, ela já está ganhando a recompensa dela aqui na terra. A recompensa nossa é nos céus, meus amados e queridos irmãos. O que adianta a minha igreja e as paredes ser até de ouro, se não tem a riqueza maior que é Cristo Jesus, meus irmãos? Olha, lembra de uma passagem? O homem foi pedir Pedro disse, eu não tenho prata, também não tenho ouro. Mas eles tinham o que mais é importante, irmão, Cristo Jesus. Então ele disse, levanta-te e anda. Olha aí, meu amado, o que Jesus falou para os seus discípulos? Vai lá em Mateus. Não possueis nem ouro e nem prata, meus amados. Olha aí, meus irmãos, preocupe com a sua salvação, meus irmãos. Por quê, irmão? Se eu tenho que me sustentar, o que eu tenho que fazer? Tirar o tempo de ir para a casa de oração para me lutar com outra coisa, meu irmão? O que eu estou fazendo? Sendo contra Deus, meus irmãos. Então, irmão, vigie, irmãos. Se hoje, irmão, tem uma coisa para... Deixa para amanhã. Por quê, meu irmão? Eu tenho que comer dentro de casa? Tenho que cobrir? Então, amanhã eu faço. Por quê, irmão? Não tira o tempo, irmão. Não troca as coisas de Deus pelas coisas materiais, não. Olha aí o que fala a palavra de Deus. No parágrafo de número 9. Mas os que querem ser ricos caiam em tentação e em laço, e em muitas coisas, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína, irmão. Sabe por quê? Irmão, o cristão, a luta dele aqui na terra não é para ser rico, irmão, materialmente não. A luta do cristão, meu irmão, aqui na terra é para ser rico, é na fé, meu irmão. O que a palavra de Deus fala? Que Deus escolheu os pobres deste mundo para ser ricos na fé, meus irmãos em Cristo. Então está aí a palavra de Deus. Aqueles maus que querem ser ricos caiam em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína, irmão. Você pode ver, os ricos, eles não lembram de Deus. Por quê, irmão? O Deus dele é o dinheiro, é a riqueza, irmãos. Esse que é o Deus dele, irmãos. Fala de Deus de boca, mas não lembra de Deus, irmão. Mas, irmão, a maior riqueza, irmãos, é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Louvado seja Deus. Olha aí o que fala no parágrafo 10, meus amados. Lembra dessa palavra. O que esses pastores querem ser, meu irmão? É rico materialmente, meus irmãos. Todos são ricos, mas não são ricos da graça de Deus, meus irmãos. Mas bem-aventurado é aquele, irmãos, que lê, que ouve e guarda as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo, está lá no livro de Apocalipse, decreto 1, parágrafo 3. Então vejamos, meus amados, os pastores querem ser ricos, irmãos, mas ricos materialmente, irmãos. Mas os verdadeiros cristãos, irmãos, estão a cada dia lutando para ser ricos é na fé em Cristo Jesus, meus amados. Veja aí, irmãos. Quem são esses que querem ser ricos, que a palavra de Deus fala? Não são aqueles amados e queridos irmãos que trazem uma doutrina que não é da Sã Escritura? Não é esse mesmo, meus amados, que tem revelado que Deus falou que você tem que dar 1000 contos, que você tem que vender sua casa, que você tem que fazer isso? Oh, meu irmão, olha aí, meus irmãos, a verdade de Deus. Então, meus amados, vejamos aí a palavra no 10, ó. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, meu irmão. Olha aí, meu irmão. O amor ao dinheiro. Lembra,
irmão, cuidado, meus irmãos. Nós precisamos do nosso ganho, do dinheiro para nós comprar, irmão. Para nós ter o alimento, o que cobrimos. Mas o que nós não podemos depositar nele é o amor a ele, irmãos. É o amor à riqueza. O que os pastores depositaram, irmãos? Não foi o amor a Deus. Por quê, irmãos? Depositaram o amor ao dinheiro. Por isso, irmãos, as igrejas viraram, sabe o que, irmãos? Negócio. Casa de negócio. Não é, meu amado, você que está assistindo. Você lembra o que Jesus fez no templo? Quando estavam negociando, Jesus não ali colocou todos para fora. Essa casa de meu pai é casa de oração. Então, meu amado, as igrejas hoje, o que é isso? Até cartão de crédito estão passando, meus irmãos. Isso é uma vergonha, meus amados. Todos esses são anátema. Todos esses não são príncipe. São filhos do diabo, meu amado. São os Bar Jesus, príncipe das trevas, meus amados. Que estão, meus irmãos, assim, amados e queridos irmãos, fazendo da casa de Deus lugar de bagunça, comércio. Não está negociando lá, né, nas igrejas que estão fazendo isso? Não estão lá, irmão, vendendo esta água como se Deus fosse comprado? Ah, essa água aqui, se você comprar, essa água da cura, vai te curar disso, vai curar daquilo. Esse aqui é a toalhinha do não sei o quê. Esse é o anel. Meus amados, como nós vimos dia domingo, até vassoura para varrer o diabo da casa estão vendendo, meus irmãos. Que é isso, irmãos? E nós cristãos, como nós não vamos se levantar, irmãos, e pregar contra essas abominações? O que fez Jeremias? O que fez Isaías? O que fez Ezequiel quando viu o povo se corromper? Quando viu a abominação sobre Israel? Não foi se levantar, irmãos? E assim, irmão, profetizar contra, irmãos, a casa de Israel, contra aqueles que estavam em abominação? Então, meus irmãos, a profecia de Deus está nas nossas mãos, irmão. Basta, irmão, nós abrir a nossa boca, irmãos, e assim falar o que é reto e agradável aos olhos de Deus. Então, meus irmãos, aí, ó, porque fala no parágrafo 10, porque o amor do dinheiro é a raiz. Então, irmão, é a raiz, né? Por que uma raiz, irmãos? Porque, meu irmão, ela é apenas uma raiz que ela leva a vários males. Mó dinheiro, famílias brigam. É tudo envolvido. Terra, dinheiro, família briga, fica de mal, se mata. Tudo mó dinheiro, irmão. Então, meus irmãos, vejamos aí, irmão. A maior riqueza que nós temos que ter, irmão, essas palavras. É Deus, Jesus e o Espírito Santo. Você tem o que comer? Irmão, tem o que comer, o que cobrir? Então, irmão, esteja, irmãos, como a palavra de Deus fala, seja contente, esteja alegre. Dê graças a Deus, meu irmão. Por que, meu irmão? Porque, irmãos, Deus não te prometeu, não foi riqueza aqui, não. Deus está prometendo uma riqueza lá no céu, meu irmão. É isso que nós estamos lutando. Com a riqueza lá no céu. Agora as igrejas da terra estão prometendo riqueza aqui na terra. Mas o Deus verdadeiro está prometendo riqueza no céu. Olha aí. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. É toda espécie de mal, irmão. O amor ao dinheiro está envolvido ali, ó. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Cadê aquele povo que estava no nosso meio? Não saíram, meu irmão? Não aprenderam do nosso meio a verdade? Por que estão hoje, irmãos, lá falando que tem que dar dinheiro? Por quê? Olha aí a palavra de Deus se cumprindo, irmãos. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, meus amados. Então tenhamos o maior cuidado, meus irmãos. Irmãos, nós temos que só agradecer a Deus, irmãos. Sabe por quê? Você pode ter o carro mais bonito que for, mas o dia que Jesus vier, o fogo vai acabar tudo com ele, meu irmão. Sua casa for mais bonita que for, mas o fogo vai acabar com ela, meus amados irmãos. Então, meus irmãos, vamos, irmãos,
colocar isso na nossa cabeça, meus irmãos. Tudo nós pode dar um tempo e fazer depois. Mas, irmão, nós não pode deixar para depois buscar a nossa salvação. É nós buscar a Deus. Porque a partir do momento que eu troco qualquer coisa pelo Deus, irmãos, ou qualquer tempo de buscar Deus por outro tempo de fazer outra coisa, eu estou tirando Deus de primeiro lugar na minha vida. Estou colocando aquilo. Então, meus irmãos, a palavra de Deus fala que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Então, Deus tem que ser em primeiro lugar as coisas de Deus. Olha aí, vamos lá para o parágrafo, amados e queridos irmãos. Nós estamos no 11. Olha aí, olha o que o apóstolo Paulo falou, irmãos. E olha o que Deus está falando para você. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Então, irmãos, foge, meus irmãos, destas coisas. Foge, irmãos, das mentiras, dos enganos. Foge, irmãos, de todo mal. E, meu amado, siga a justiça de Deus. Siga a piedade. Siga a fé em Cristo Jesus. A caridade, a paciência e a mansidão. E o que mais? Vamos lá para o 12. Milita. O que é militar, meus irmãos? É você lutar, é você guerrear, é você ser um soldado de Cristo Jesus. Olha aí, ó, milita a boa milícia da fé, meus irmãos. Toma posse